Galera, agora sim, uma semana depois da estreia do filme do Flash, é a hora da gente falar tudo sobre o filme e tudo com spoilers, já fica sabendo, beleza? Vamos falar os pontos positivos, o que a gente não gostou, qual a nossa opinião, cena pós-crédito e o principal de tudo. Esse filme entregou aquilo que a gente esperava? É agora, depois da vinheta, vem comigo. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Müller e desejo que a força esteja com cada um de vocês. E se é a sua primeira vez aqui no Spótico, seja muito bem-vindo, fique à vontade e deixa a inscrição aqui que só a sua inscrição é que vai botar esse canal pra cima, beleza? Ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo, junto com toda a galera, deixa esse like, que esse like é importantíssimo pro YouTube saber que você tá curtindo o nosso trabalho, maravilha? Bora pra análise! Primeiro ponto que a gente tem que abordar, o corte final que foi para o cinema foi diferente da versão que foi apresentada na CinemaCon há 2 meses atrás. A gente fez vários vídeos sobre isso, inclusive poucos dias antes da estreia a gente trouxe um vídeo aqui com alguém, tá, que tinha vazado, que vazou todo o roteiro que assistiu naquela versão. Algumas coisas do vazamento foram mantidos, alguns aspectos, né, do vazamento foram mantidos na versão do cinema. E o que eu disse há 10 dias atrás acabou acontecendo de fato no filme. Outras já não aconteceram. Se aquela versão vazada tivesse acontecido daquele jeito que os caras realmente assistiram na CinemaCon, teria sido muito melhor, na minha opinião. Segundo ponto que a gente já tem que deixar claro desde já. Ainda não é o último filme do antigo DCEU. Ainda falta um filme, que é o filme do Aquaman. Aí sim, terminado o filme do Aquaman, vai começar o DCU de James Gunn, chefiando a coisa daqui pra frente. Então, ainda por esta razão, por uma esperança de algo melhor daqui pra frente, do filme do Aquaman pra frente, eu ainda vou resistir um pouco em jogar a toalha de vez. O plot do filme era mais ou menos aquilo que a gente já viu no trailer e não fugiu daquilo, galera. O Flashpoint, o Barry Allen acaba vendo que ele pode voltar o quanto ele quiser no passado e ele poderia salvar a mãe dele. Ele inclusive dá a deixa pro próprio Batman do Ben Affleck, dizendo que ele poderia salvar os pais do próprio Batman do Ben Affleck. E o Ben Affleck ali, o Batman, o Bruce Wayne, responde que são exatamente essas cicatrizes do tempo que nos tornam como nós somos. Achei isso brilhante, essa fala, né? Mas o Barry Allen não quer nem saber e ele experimenta voltar, né, no passado, entender o que aconteceu. E ele sabe que o pai dele não foi o responsável pelo assassinato da mãe, né? O Henry Allen não foi responsável pelo assassinato da Nora Allen. E ele, ao mesmo tempo que ele quer defender a mãe, ele também quer inocentar o pai de alguma forma, né? Mas as coisas não acontecem como ele imaginou. Só que ao longo do filme, experimentando as diversas voltas ao passado, ele começa a se dar conta de que por mais que você tente inúmeras vezes mudar os acontecimentos, mudar objetos de lugar, como é o caso da latinha de tomate, que foi parar no carrinho, depois foi para a parte de cima da prateleira, né? Você até consegue mudar uma coisa ou outra, mas aquilo que realmente precisa acontecer, há coisas no tempo que são imutáveis, e ele percebe isso. Entretanto, não foi possível ver exatamente quem matou a mãe do Barry Allen, e aí vamos lembrar de novo da versão que vazou, onde os caras disseram que ficou uma cena estranha, confusa, mas dava pra gente perceber que seria o Flash Reverso. Sobre o vilão do filme, é aquilo também que já tinha vazado, que o próprio Barry Allen era o próprio vilão. Nós tínhamos inicialmente 2 versões do Barry Allen, né? Aquela que decide voltar no passado e que quando ele volta para o seu presente, uma criatura velocista sai do nada, né? Que parecia o Dark Flash, né? Que a gente já sabia que ia ser uma mistura de Dark Flash com Flash do futuro, e era a própria versão do futuro do Barry Allen, tentando impedir o Barry Allen do DCEU a parar de mexer com o tempo e deixar as coisas acontecerem. E ele acaba jogando o Barry Allen para fora da Speed Force, fora do seu mundo, fora do seu tempo e para anos antes do exato dia em que ele tinha que aparecer. E no universo realmente todo mudado, todo bagunçado, que ele cria a partir
da bagunça da volta no tempo, onde o Zod chega na Terra na busca da prima do Superman, a Kara Zor-El. Olha, aliás, a Sasha Calle, que interpretou a Kara Zor-El, foi uma das coisas mais positivas desse filme. Como essa moça interpretou bem. E a gente ficou sabendo que o bebê Superman já tinha sido morto no espaço. Tudo isso a gente vazou. Eu te convido a assistir esse vazamento. Eu vou deixar no final do vídeo esse vazamento. Então, realmente, nesse combate, nesse Zod que invade a Terra, onde o Michael Keaton também brilhante fazendo o seu Batman naquele universo em que não havia o Ben Affleck como Batman, né? Era o Michael Keaton. Mas nessa realidade, Batman morre, Supergirl morre, o Superman ainda criança morre, enfim, tudo dá errado e o Barry Allen precisa entrar de novo na Speed Force para mudar as coisas que aconteceram. O próprio Barry Allen da realidade alternativa, né, que já eu falo dele, ele também aprendeu a viajar no tempo depois de ganhar os seus poderes, porque quando o Barry Allen transfere os poderes, o Barry Allen do DCU transfere os poderes para sua versão mais jovem, ele perde os poderes, ele precisa readquirir. Mas quando os dois estão de posse de novo da força de aceleração, ambos entendem como é viajar no tempo. E aí eu gostei muito, já entrando nos pontos. Eu vou falar primeiro dos pontos positivos, do que eu gostei do filme, deixando o que eu não gostei pro final. A forma como a força de aceleração foi representada, eu gostei. Foi interessante, como se fosse uma visão ocular, né? Eles dentro de um globo temporal, de uma bolha temporal, eles iam correndo e ali eles tinham uma visão global de todos os mundos ao redor deles, né? Porque o multiverso é isso, é um mundo existindo ao redor de tantos outros, né? Bastasse ele escolher exatamente para qual mundo ele queria sair dentro da Speed Force, porque a Speed Force, muito embora não foi tão explorada a sua função, a sua origem, como ela funciona, mas a gente já sabe que ela conduz o Flash, o velocista, não só pelo tempo, mas também pelo espaço. E é dessa forma que o Barry Allen, mais jovem do universo alternativo, tenta modificar diversas vezes a realidade e as coisas sempre acabam acontecendo da mesma forma, com as mesmas mortes. É quando o Barry Allen, mais velho, entende que realmente nada poderia ser feito e o sacrifício da mãe era uma consequência do tempo, uma consequência, um fato imutável do tempo, seja lá como ele acontece, ou seja lá como ele for acontecer, por mais que você mude uma coisa ou outra, aquilo tinha que acontecer. E ele tenta a todo custo impedir aquele Barry Allen alternativo quando ele é enfrentado, então, pela versão daquele Barry Allen alternativo do futuro, totalmente desgastado, que tentou ao longo de toda uma vida alterar, e ele se torna uma mistura de Flash do futuro com Dark Flash, e ali ele é o grande vilão a ser derrotado para que as coisas voltem minimamente ao seu lugar, né? Não completamente igual, é impossível, mas derrotando ele poderia voltar de alguma forma. O conceito de espaço-tempo que o Michael Keaton, o Batman do Michael Keaton, explicou para eles usando um macarrão, mostrando linhas entrelaçadas, né? E a questão do caos, né? Do molho de tomate, fazendo uma metáfora com a própria latinha, né? Como que mudar uma latinha de tomate lá atrás, né, provoca o caos no multiverso. Foi essa a forma que o roteiro achou de linkar as coisas, achei muito bacana isso. A representação dos mundos se colidindo a partir da bagunça temporal que o Barry Allen provocou, voltando no tempo. Os globos se aproximando e se chocando, justamente para ser diferente da co-irmã Marvel, né, que trabalha com linhas e não com globos, né? E exatamente, se você pegar os quadrinhos e começar a ver a arte dos quadrinhos, principalmente do arco da Crise nas Infinitas Terras, o Andy Muschietti, ele se baseou exatamente naquele cenário para representar os mundos se chocando. Eu achei fantástico, foi uma homenagem realmente tirada direto dos quadrinhos pra gente. Outra coisa bacana de se ver, né? Fanservice é bacana sempre, né? A gente gosta, por mais que o filme não nos agrade, ver um fanservice lá é sempre interessante, né? E à medida que os mundos estavam se colidindo, a gente começou a ver os universos da DC se juntando, se agrupando, né? Em diferentes épocas, diferentes tempos. Ali a gente pôde ver o mundo, por exemplo, do Superman de 1951,
Tínhamos também o universo do Flash antigo, né? Ainda em preto e branco, Jay Garrick, né? Usando lá aquele capacete antigão, clássico do Flash antigo. Vimos também o Christopher Reeve dando as caras, né? O grande Superman, o imortal Superman, né? Do Christopher Reeve, junto com a Helen Slater, que interpretou também naquela época contemporânea a ele, anos 70, anos 80, a Supergirl. Vimos o Adam West fazendo o Batman dos anos 60 do século passado. Vimos então, finalmente, o Nicolas Cage, né? Estavam dizendo que talvez não fosse aparecer, mas apareceu o Nicolas Cage Superman também, né? Que ia fazer o filme que nunca existiu, o Superman Lives, né? Não no nosso universo, né? O Superman Live aconteceu sim, em algum universo, ele enfrentando uma aranha gigantesca ali, né? Enfim, todos os universos se aproximando, se colidindo, não para se destruírem, não foi essa a impressão que eu tive, mas para se mesclarem. Alguns aspectos desses universos deixaram de existir e outros passaram a existir, a coexistir. Foi essa a impressão que eu tive, justamente para tentar explicar o final de tudo. Aonde o Barry Allen, depois de derrotar o Flash do futuro, volta para aquilo que ele pensava ser o seu presente, né? Aonde ele realmente muda a latinha de tomate mais uma vez para que seu pai possa olhar para cima e, através da tecnologia das empresas Wayne, o pai ser inocentado por uma boa imagem de câmera que pegou a cara dele no supermercado, no mesmo momento em que a mãe estava sendo assassinada em casa, né? Inocentando dessa forma o Henry Allen. Só que quando termina o julgamento, que o Barry Allen sai pra fora pra agradecer o Batman, né? Quer dizer, ele recebe uma ligação, né, do Batman dando parabéns pra ele e tudo mais. E aí, eis que o Ben Affleck não é mais o Batman. Eis que o Batman agora é George Clooney. Olha a loucura da mescla dos mundos que eu disse agora e não da destruição. O conceito foi passado dessa forma. Se foi assim que o Andy Muschietti, o diretor, pensou, eu não sei, mas foi isso que ele deixou. Nesse momento, senhores e senhoras, o Batman oficial do DCEU, que tá para acabar, mas não acabou ainda, é o George Clooney. O que nós vamos fazer? O Bruce Wayne do Ben Affleck simplesmente desapareceu da existência ou foi parar em algum outro universo. Nós não sabemos nesse momento, não temos a mínima condição de saber o que realmente aconteceu e quais foram as consequências dessa mexida no tempo, né? Já entrando nos pontos negativos que realmente me desagradaram muito nesse filme, já tá justamente esse final. Não saber o que realmente aconteceu ou o que vai acontecer é algo que realmente eu não gosto. Você deixar isso como uma ponta de mistério para algo que você tem certeza que vai acontecer, ok. Mas a gente sabe que o DCEU vai morrer para nascer o DCU, logo depois do filme do Aquaman. Então, simplesmente ficou no ar e olha, eu odeio quando esse tipo de coisa acontece. Pra que fazer isso se não vai ter sequência? Poderiam ter refeito esse final, seria muito melhor. Nessa mesma linha, se os caras sabiam que ia ser o único filme do Flash, por que não colocaram o Flash reverso? Fecha direitinho o arco do Flashpoint como nos quadrinhos, tá tudo certo, ia ser muito melhor. Outra coisa, se por um lado o Barry Allen do presente tá mais amadurecido, tá trabalhando lá em Central City, na polícia, né, nas investigações, a gente não pode dizer o mesmo do Barry Allen alternativo. E aí vai uma grande crítica, porque por mais que existam variantes do Barry Allen, o Flash jamais foi esse moleque que foi apresentado nesse filme, que foi mostrado de cabelinho mais comprido, que tinha sua vida toda resolvida, tem pai e mãe perto, a mãe nunca morreu, o pai nunca foi preso. Com 18 anos, que foi o que apareceu ali, o cara vive como se ele tivesse, sei lá, 12, 13, com todo respeito a você que tem 12, 13 anos, porque você deve fazer menos imbecilidades do que esse cara fez no filme. Barry Allen é um cara centrado, é um cara realmente nerd, é um cara que cômico muitas vezes, ok, mas não escrachado, exagerado dessa forma. Eu entendo que o roteiro quis dessa forma diferenciar os dois perfis, um Barry Allen do outro Barry Allen, para sempre isso ficar muito claro na tela. E o Ezra Miller teve que interpretar aquilo que jogaram na mão dele para ele interpretar, ok, e ele fez, mas não precisava realmente ter destoado tanto um do outro, né? Podia dar uma suavizada nunca, a gente mudar a cor da roupa como fizeram, tá muito bem mudar a cor do o tamanho do cabelo, né?
estaria aí, bom tamanho. Ia ser muito bacana ver dois Barry Allens de realidades diferentes pensando mais ou menos igual, da mesma forma. Acho que isso seria um grande respeito ao personagem Flash e a nós fãs que estávamos lá para assistir essa porcaria de Flash da alternativa aí. Também não vimos sobre o Flash do presente nada do momento em que a mãe morre até esse tempo presente em que ele encontra a galera da Liga da Justiça. Esse cara mora sozinho? Alguém criou ele? O que aconteceu? Como é que ele passou o resto da infância, adolescência? Como é que foi isso, gente? Hoje, no Globo Repórter. Não podiam ter explorado um pouquinho mais isso? Mas eu deixei por último, ou por penúltimo, vamos dizer assim, para falar do CGI. Meu Deus do céu, o que foi aquilo, galera? Os caras pareciam que estavam jogando um videogame das épocas de eras atrás. Aquela cena dos kryptonianos combatendo ali com a Supergirl, o Batman do Michael Keaton e os Flashes ali. Gente, que coisa horrorosa aquilo. A cena dos bebês. O Andy Muschietti tentou justificar, o diretor tentou justificar aqueles bebês daquele jeito, hein? Diz que era de propósito para mostrar que quando o Flash está em alta velocidade as coisas ficam distorcidas ao redor dele. Galera, nada a ver com nada, não adianta, não fala nada. Que quanto mais tentar explicar, vai estragar. Que ridículo aquilo. Por último, a cena pós-crédito, né? Os caras mudaram completamente a cena pós-crédito e até entendo, né? Já que o filme do Aquaman vai ser o último do DCEU, não valeria a pena colocar uma cena pós-crédito mais impactante que fosse dar margem pra gente pensar numa continuação estrondosa à frente, se não faz plano dos novos CEOs, né, da DC, especialmente o James Gunn, que vai inaugurar o DCU, né? Então, simplesmente uma cena irrelevante, que não acrescentou nada, o Barry Allen contando as suas aventuras pela Speed Force, pro Aquaman do Jason Momoa completamente bêbado, né? Que sobrou nesse universo aí, né? Esqueci de falar que também no meio do filme teve uma aparição insignificante da Mulher Maravilha também, não sei pra que colocar ela lá, só pra dizer que ela existe, que ela vai continuar, sei lá. Mas a cena pós-crédito teve então essa conversa com o Jason Momoa e ficamos por aí, acho que só pra lembrar a gente que ainda tem mais um filme pra assistir justamente com ele, ó, o cara ainda ficou, tá? Os mundos se colidiram, mas o Jason Momoa continuou, então vocês fiquem espertos que no fim do ano tem filme do Aquaman. Não foi um roteiro dos piores, mas a execução e as falhas que esse roteiro teve, né? Ele poderia ter sido enxertado com mais coisas coesas, né? Então ele funciona até uma certa parte e, olha, falha miseravelmente quando ele tenta compor brechas dessa adaptação. Era para ser o filme do reboot, era a nossa expectativa e nada disso aconteceu. Nada. A gente tem os mundos colidindo, versões aí que apareceram ao longo dos tempos e deram as caras e sumiram, e o Ben Affleck não existe mais, agora é George Clooney. Durma com esse barulho. Você gosta do Batman do George Clooney ou não? Agora não tem, é ele, meu amigo. Quem tem que sair dessa enrascada não sou eu, são os próximos roteiristas, os próximos filmes e o seu James Gunn. E eu fecho esse vídeo dizendo o seguinte: DC Comics e Warner. Tomara que vocês encontrem o caminho junto com as contribuições do James Gunn, que é um grande diretor. Se vocês ouvirem ele, se vocês respeitarem as ideias dele, pode ser que a gente tenha sim uma virada, e essa é a nossa esperança, né? A mesma esperança que é o símbolo Superman, né, lá de Krypton, eu deposito nessa essa união de Warner, DC e James Gunn. De resto, agradeço você ter acompanhado o vídeo até aqui. Se não se inscreveu lá no começo, se inscreve agora, deixa o like, ativa o sininho, porque olha, são somente vocês que têm a capacidade de pôr esse canal pra cima, e o que pra vocês é só um clique, pra nós vale ouro. A gente se vê no próximo vídeo sempre. Spótico na área.